aí, mulherada, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso. Las Cameritas Abertitas. Muito bem. Eu nunca sei o que falar mais nessa parte. Vai ficar assim mesmo. Bem-vindas. Obrigada. Tá toda combinada. Ela tá de roxo. Marrom, Pois é. Tá bonita? complementares. É roupa nova? Nunca vi essa. Não, pior que... Ai, gente, não sei se vocês têm esse problema, mas eu até tenho roupas, assim, essa aqui até ganhei de um brechó maravilhoso, cor de palha, e envia pra todo o Brasil. A calça também é do brechó cor de palha, envia pra todo o Brasil, da minha amiga Andressa da Ondadura Floripa. Mas, legal. o que eu ia dizer? Eu não sei se vocês têm esse problema, mas... Esquece a roupa lá pra trás. tu usa sempre as mesmas. Eu sou muito ruim disso. Eu uso sempre as que estão mais na minha vista ali do guarda-roupa. E que são minhas preferidas. E daí acaba que na correria tu combina Agora, sempre... quando tu for te mudar, tu tira, tu vê as coisas. Podia fazer a consultoria com a Carol. Cadê a Carol? Cadê a Nessa Carol? hora. Ela vai passar um tempo lá em Belo Horizonte, pelo que eu viu? sei. Vou chamar Aí. ela pra me ajudar. Os pais dela são de lá, eu acho. Parece, né? Tem família. Carol que fez um episódio aqui com a gente, um podcast, né? Sobre estilo. Você que pede esse assunto, tá perdido, a gente já falou disso. Muito aqui. bom. Procura. É isso. É isso? É. Eu tô de Lê. preto. Preto, Ai, vai quero ser de contar base. pra vocês que tava em São Paulo esse final de semana numa conferência lá, a Conferência Divinamente, foi incrível. E tinham muitas podlovers. Muitas. Estão presentes em todos os É lugares. esses Fiquei- momentos que a gente fica Nesse tenso. momento a gente repensa na Tu fica olhando pra pessoa e fica lembrando das coisas que tu Porque falou. primeiro tu Por pensa que eu falei que isso? honra, que alegria, né? A pessoa acompanha, depois tu pensa. Daí elas começam. Meu marido também assiste. Ai, essa Aí tu hora pensa, é meu Deus, braba. elas sabem que quando eu fui parir eu me caguei. Elas sabem que a Lari tem umas questões com o intestino. Elas sabem, sabe? Tipo assim. As coisas mais íntimas. Eu também começo a ficar tensa. E não sei se vocês têm essa impressão, mas tipo assim, ó, aqui parece uma coisa mais fechada. E, por exemplo, eu não falo essas coisas no Instagram. Porque parece que o Instagram tá todo mundo, mas vendo. aqui, graças a Deus, só tá nós e elas. Mas, tipo, não faz sentido nenhum. É muito pior. Aqui eu tô livre. Porque no Instagram fica 24 horas o story, né? Aqui fica lá. Lá gravado. parece praça pública, mas aqui parece que só tá nós numa sala. É, isso é um perigo. É muito perigoso. Acho que temos que rever isso. Tem que repensar. Tá bom. Tô bem feliz. Tu também feliz? Não. Eu- Calma. A Que gente que susto foi convive esse pela minha contigo. felicidade? É que a gente que convive contigo se surpreendeu. Não, Nossa, não que mas ela eu não super seja uma pessoa feliz, Não. mas nós temos passado Tô bem feliz das provações. Provações. Não, feliz na vida, assim, mais ou menos. Mas, nesse momento, eu tô feliz com uma coisa, que a gente conseguiu organizar uma série. A gente sim. organizado. Sim, uma série de graças a Deus mensagens. planejamos. Muito bem. Eu nem vi se na outra deu pra ver a diferença do Não vi ar-condicionado. também. Desligaram o ar aqui. E Tichão, né, gente? É Vamos, claro. o Tichão sempre aparecendo. Ele aparece no meio do Caralho. programa. Ele Eu é acho sem que ele quer se Ele amostrar, quer como diz mostrar. minha Vamos mãe. botar aqui, ó. Bota no canto da tela a foto do Tischer e o Instagram. Vê se a galera É gosta. Ei, deixa eu fazer um comentário. Hum. A gente gravou um tempo atrás um sobre solteiros, né, mais velhos. Eu até tava com a Muri. Gente, eu Sim. recebi um monte de mensagens, gente, achei uma graça. Ó, falando assim, quero conhecer alguém. Conhece alguém? Tipo Sim. assim, conselheiro amoroso. Pra fazer uns match. Daí Sim, eu falei, no gente, meu Instagram. tu também recebeu? No meu Instagram, tem um comentário do cortezinho que a gente postou, que teve uma menina que eu achei muito engraçada. Ela assim, é aqui que deixa o arroba pra achar alguém. Meu Deus. Aí eu falei, vai lá e comenta. Daí eu tenho um menino que me Claro. perguntou, eu falei, vai lá, dá uma olhadinha. Então Mas é você viu isso. do Bruno? O Bruno comentou também. Falou, E é aí pra mim também. Daí, eu falei, Procuraram o ele? solteiro mais querido desse Brasil. Botei uma coisa assim, né? Ah. Aí teve gente que... Teve uma menina que, no meu, marcou alguém. Tipo, tu já imagina que Aham, legal? Deus vai usando, vai Deus fazendo, vai usando. Senhor. Agora, o Tischer achei muito interessante que o ar tava Toda ligado já há vez. 2 horas, ele não Ele tinha arruma, desligado. daqui a pouco ele vem com a comida. Ah, daqui a pouco ele vem com bolacha. Todo bonito aqui, vem com pote aqui, ó. Sim. Esse Tischer não engana. T-shirt. Tá certo, Tischer. Tá Tem que certo, lutar tem. pelo que é teu. Aqui só tem gente bonita. Claro, espero. E nós estamos entrando numa série. Sim. E uma série, assim, de assuntos. Assuntão que vocês gostam de falar. Elas amam. Precisam ouvir. Elas precisam e gostam, mas é um assunto que rende o bloco. Que o nome da nossa série, a gente deu nome?
Não, né? A gente não É deu que nome. A gente planejou a gente só uma planejou, parte, né? só que ia fazer a série. Essa foi a parte. Tá bom. Mas basicamente, o assunto é sobre emoções. Tá bom? A gente vai pensar no nome bem legal. Mulheres e emoções. Mulheres e Emoções é o nome Coisa da assim. nossa série. Certo? E nós vamos falar 5 dias. Isso, pelo menos, a informação tá correta, né? 5 dias. 5 dias sobre emoções. E vamos começar hoje introduzindo esse assunto, pincelando algumas coisas importantes, para a partir de semana que vem a gente entrar, então, nas específicas emoções. É isso? Maravilhoso, aí, necessário, vai. super apoio. Então, fechou. Vamos lá. Minha primeira pergunta que eu quero jogar aqui na nossa roda é um grande paradigma, né? Eu acho que tem que começar por aqui, que é sobre o cristão adoecer emocionalmente. Onde está Deus nisso tudo? Ele não é poderoso para curar, porque filho de Deus não passa por isso. Medicação não é de Deus. E todo esse paradigma de que se você tiver mais fé, então você não vai ficar doente. E isso, assim, na minha experiência, na nossa experiência, tanto, né, profissional aqui, né, no caso a Cal, experiência minha de vida, né, com isso, é um grande, algo que realmente precisa ser combatido. E a gente precisa falar sobre esse assunto. E por isso nós vamos fazer essa série, certo? E aí a minha pergunta é, eu sei a resposta, mas eu acho que é legal a gente falar sobre isso. Cristão adoece emocionalmente? Vai, profissional. Profissional. Botou a bola, agora chuta. Eu fiquei pensando assim, qual será que é o nível de entendimento de quem tá ouvindo e talvez seja muito variado, né? Talvez para algumas pessoas assim seja um tabu já bem quebrado e entende, ou talvez até tenha algum transtorno, algum diagnóstico e como cristão trata. Mas ainda tem muita gente que tem muitos paradigmas acerca disso, né? Eu sei até por conhecer pessoalmente assim algumas pessoas que continuam achando que, por exemplo, se você tem algum diagnóstico é porque você é imaturo espiritualmente e tudo mais. Então, Só um parênteses, eu vi já também de que isso é um pecado familiar. Tipo assim, é uma herança. Hereditária, né? Maldição exato. hereditária. É. Mas acho que já pra gente dar uma introdução, assim, pós-queda, tudo se estragou. Natureza se estragou, entra no mundo o pecado, e aí entra violência, entra doenças emocionais, Todo físicas. tipo de pecado. Todo tipo de problema se instala depois da queda, né? E nós, como seres humanos, independente de que fé eu professo, independente de se eu tenho a nova natureza ou não, nós estamos com a possibilidade de adoecer, tanto fisicamente quanto emocionalmente, que aí é um outro tabu, né? Às vezes as pessoas têm uma visão muito dicotômica do ser humano, assim, né? De que a gente tem um problema ou físico, ou emocional, ou espiritual, e na verdade é muito difícil definir esses limites, porque nós somos um ser integral, né? Então, às vezes a pessoa tá doente fisicamente, isso se reverbera nas suas emoções, e isso de alguma forma afeta a sua vida espiritual, ou então o contrário, a pessoa tá doente emocionalmente, e isso aparece no corpo, as doenças psicossomáticas, né? Que a Bíblia já falava disso. Então, a gente tá tudo muito interligado, assim, é difícil e complexo definir esses limites. Então, como seres humanos integrais, nós podemos adoecer independente da nossa maturidade ou imaturidade emocional. Tanto é que a gente vê Elias depressivo, Charles Spurgeon com depressão, o príncipe dos pregadores, um grande homem de Deus, Madre Teresa, uma mulher tão devota, tão usada. Na época não tinha nessa categorização depressão, mas ela tinha muitos sintomas, assim, até mesmo de ideação suicida. Lutero, né? Lutero foi um homem que sofreu absurdamente, assim, e muito possivelmente também seria categorizado como depressão. Tantos homens e mulheres de Deus, assim, na história da igreja, que eram extremamente usados por Deus, talvez considerados até heróis da fé, que adoeceram, né? A própria Lari, né, que conta o testemunho dela, uma mulher de Deus. E ainda que, obviamente, nossos pecados, nossos erros podem potencializar algumas coisas, isso não... Uma coisa é diferente da outra, né? No sentido de que qualquer um pode ficar doente, qualquer um pode adoecer. Eu lembro de algumas pessoas também que eu conheci de perto, assim, pessoas cheias de devoção, cheias de compromisso com o Senhor, pessoas de caráter, lutando absurdamente contra pensamentos suicidas, né? Então, sim, cristão adoece porque estamos nessa terra, estamos nesse mundo,
E nesse mundo nós estamos possíveis de adoecer, independente do que a gente crê. Tu estava falando dessa questão do ser integral, né? A própria Bíblia, ela usa várias menções que dão a entender essa questão do ser integral. Porque, por exemplo, quando a Bíblia fala de coração, né? Ela, apesar de estar usando um órgão físico, ou quando fala das entranhas, né? Quando usa órgãos físicos, às vezes está se tratando de emoções, né? Então, mostra essa parte do ser integral. Coisa que hoje a gente já não vê tão claro, né? Acho que até agora, acho que de uns anos para cá, acho que uns 20, 30 anos, se fala mais sobre isso no meio dos cristãos, mas não era tão claro isso durante uma boa parte, né? E eu acho que também tem a ver com a própria ascensão da teologia mais triunfalista, né? Onde a gente não pode sofrer, onde as coisas, né, precisam. A gente nasceu para ser vitorioso, a gente precisa tomar posse das coisas. Então, essa teologia ela mina muito, porque aí fica muito difícil da gente conciliar essa teologia com a realidade dos nossos sentimentos, né? Então, muitas pessoas ou atribuíam a opressão espiritual, ou atribuíam a pecado, né? A própria Bíblia, em alguns momentos, as pessoas atribuíam doenças a pecados, né? E a gente entende que a doença física e a doença emocional, ela tem a mesma força sobre o ser humano. Ela não é porque a pessoa tem uma doença física, a gente tem muito mais facilidade de aceitar do que se a pessoa tem uma doença emocional. Parece que a pessoa é separada, a parte da emoção. E não é, né? Não é, até porque a gente sente as coisas no cérebro, né? Então, na verdade, assim, se eu tenho alguma questão emocional, muito provavelmente é um desequilíbrio, alguma coisa relacionada aos meus neurotransmissores, a questões químicas, ao meu sistema límbico, ao meu lobo frontal, né? A gente tem essas figuras que a gente acha que a gente sente no peito, assim, né? Mas é o nosso cérebro comandando. E também até uma falta de compreensão teológica que leva a gente a pensar que cristão não pode adoecer, né? Porque em que momento da história nós estamos? Nós estamos entre o já e o ainda não, que a gente poderia dizer, né? Jesus já veio, já nos perdoou, já nos deu uma nova vida. Então, quem é cristão, de fato, tem uma nova natureza. Mas nós ainda estamos nesse mundo esperando a volta de Cristo. Enquanto estamos nesse mundo, estamos vivendo os reflexos da queda na sociedade, na humanidade, na natureza, né? Então, as pessoas às vezes se perguntam, poxa, mas se Deus é bom, por que que as pessoas adoecem? Porque tem pessoas, né, com autismo ou com alguma deficiência. Na verdade, a pergunta deveria ser, poxa, se Deus é tão santo, tão maravilhoso, por que que não fulminou todo mundo? Né? Porque esse seria o justo, coerente. Mas ele, na sua graça, está salvando, restaurando, redimindo a humanidade, mas isso se dá no tempo dele. E o momento do tempo que nós estamos, a janela de tempo que nós estamos aguardando a volta de Cristo, onde tudo vai ser restaurado. E assim, né? Todas as coisas, elas cooperam para Deus. Voltam, é o que eu quero dizer, todas as coisas voltam para Deus, né? Vem dele e volta para ele. Eu, por exemplo, entendendo isso, né, que somos integrais e tudo mais, como é importante a gente também aprender a lidar essas duas coisas como uma coisa só, né? Então, como que eu, de alguma forma, não separar e separar talvez até em caixinhas a forma como eu estou lidando com determinada coisa, o que eu estou passando, mas outras coisas, eu vou tentar explicar, acho que com exemplo vai ficar mais fácil. Quando eu não estava bem, né, na época, isso foi em 2009, 2010, 2011, né, foram os 3 anos, assim, que na minha experiência eu vivi coisas, assim, muito incontroláveis. Eu lembro que a característica principal era, de fato, o controle. Porque até então eu sempre tive muito controle na minha vida. Assim, passei pela adolescência, né? Casei, tive várias emoções ali da vida e eram muito controláveis. Então, assim, né? Cuidava para não pecar, com irritação, com explosão, né? Eu tenho uma personalidade mais expansiva, mais direta, mais intensa. Então, sempre foi realmente uma luta, assim, né? Então, mas sempre tive essa segurança de controle, como eu tenho hoje, por exemplo, né? Essa segurança de que se acontecer uma coisa, respiro fundo, conto até 1000,
vou dar conta, vou orar, as coisas vão acalmar e eu consigo sair delas melhor. E eu tenho essa segurança de que tá tudo bem. Nesse período, eu lembro que a principal característica era medo de mim mesma. Eu sempre tive muito medo Como nesse que eu vou período. reagir? E eu ficava pensando, meu Deus, eu não tinha mais o controle. E até assim, eu tinha medo de eu fazer alguma coisa comigo. Então eu tive várias reações muito violentas, não com as coisas só, mas comigo também. Então, eu lembro de vários episódios, por exemplo, de eu me machucar minha cabeça na parede. Então, eram as reações assim muito impulsivas e que eu realmente tinha medo de viver, porque assim, eu não sabia se alguém ia me atravessar, porque assim, passa uma mosca, pode mudar tudo, né? Então, eu tinha muito medo das minhas reações, essa coisa incontrolável e tudo mais. E nesse período, assim, eu lembro que até uma das coisas que eu tinha plena consciência, assim, uma certeza na minha consciência de que de alguma forma era demônios. Eu me fazia acreditar que era possessão, porque assim, embora não faça nenhum sentido, né? Porque, enfim. Mas é porque quando uma pessoa acha que não tem controle sobre algo, que ela é cristã, ela pode pensar assim, poxa, eu tô endemoniada, não tô bem, tô Sim. perturbada. É bem aquilo, né? Não que não esteja, né? Pode ser. Não, pode ser. E eu lembro que, assim, eu ia pro meu sogro na época, né? Meu sogro e minha sogra são pastores e eles sabiam do que estava acontecendo, né? E eu lembro de ir pra sala dele e falar assim, pastor, tu vai ter que dar um jeito? Precisa tirar isso que tá em mim? E eu lembro que ele falava assim, né? Aquilo que, tipo assim, você estar nessa situação não tem a ver só com isso, com o fato de, espiritualmente falando, você não tá bem espiritual com Deus e tal, mas é que são várias coisas ao mesmo tempo. E aí, lógico, eu fui descobrindo depois um monte de coisa. Eu não tinha decidido por Jesus. Existia pecados, imaturidade, existia um monte de coisa que também existia a doença, né? E também existia algo que eu precisava ser tratada quimicamente, com profissionais e assim por É diante. que talvez, claro, no caso da tua doença diagnosticada, tu já tinha a doença, né? Talvez aquela fase da vida que aflorou, né? Que fez com que aquilo se tornasse, né? Visível a todos, veio né? pra fora. Porque daí veio várias outras coisas, né? Ou desenvolveu também, né? Tipo, hoje não nasce com a doença, pode ser que também tenha desenvolvido. Cada caso é um caso, né? Mas no meu caso, ela acredita que foi a temporada mesmo de um ano pro outro, assim, né? O que acontecia num ano, extremamente novinha, Até escola hormonal, e até tudo. até hormonal, né? Exato. E no outro ano, então, todas as responsabilidades das maiores que existem, né? A gravidez, faculdade, o meu trabalho. Nunca tinha trabalhado fora, nunca tinha trabalhado. Foram muitas coisas A responsabilidade com a igreja estava passando por um tempo bem desafiador. Então, tudo ao mesmo tempo me fez evoluir. Tipo assim, ela falou que é como se fosse uma estria mesmo, né? Então, ele estica, ele rasga. Vocês E aí- viram o caso da mulher que esqueceu o filho dentro Ai, do gente. carro e ele faleceu? Era um bebezinho, né? Sabe que ela era psicóloga? Aham, eu vi. Ela esqueceu, perdão, de cortar 5 horas, né? O bebê o relato dela é justamente esse, de que ela tava no ápice da exaustão e, né, teve lapsos Não, e é uma de coisa memória. assim que é óbvio, né? A gente fica pensando como mãe, meu Deus, como um horror, meu Deus, Como, né? como que. Mas é possível, gente. Exato. Quantas vezes a total. gente faz coisas que a gente tá muito no automático, né? A pessoa tá tão exaurida emocionalmente, a mente tá tão cansada que tu sai. Quantas vezes a gente deixa uma coisa no fogo, queima, faz. Óbvio, né? Que são coisas muito A minha mais cunhada, triviais. essa semana, botou batata ela na contou sobre água isso. e foi trabalhar. E ficou. Pensa, Ela voltou só podia na ter hora do botado almoço. fogo no apartamento. E daí o que aconteceu? Secou? Secou, Começou a queimar? queimou a batata, a panela, queimou tudo, mas não pegou fogo na casa. Graças a Deus. Mas o que eu queria dizer, né? Que tudo volta pra ele, assim. Que é bem nisso, assim. Eu tenho. Senti na pele isso, né? O cristão, ele adoece. Embora, mais à frente, eu sempre conto, né? No meu testemunho e tal. E, de fato, eu precisei de uma coisa muito, muito, muito louca, assim, com o Senhor, né? Muito, muito profunda. Que foi em 2011, logo depois disso tudo e tudo mais. Mas é tão interessante
Que assim, a minha experiência, né? Eu não consegui separar todas essas coisas. Tipo assim, eu estava bem com Deus, mas eu estava mal emocionalmente, então eu resolvo só emocionalmente e eu nem botou precisa. tudo. eu consegui. Tipo assim, hoje eu tenho essa consciência de que, de fato, é uma coisa só. Por quê? Porque tudo que eu vivi, na verdade, apontou para uma coisa que ele estava fazendo em mim. E não que ele tem prazer na doença para poder ensinar outra coisa. Não creio nisso. Mas que, de fato, ele usa essa situação tão dolorida, essa doença emocional, para apontar para ele e assim, que é, por fim, a solução da minha história, né, a salvação do meu estado emocional, mas que ele permite com que todas as outras coisas façam parte desse processo, como, por exemplo, os médicos. E foi tão interessante que, assim, foi depois que eu, de fato, vivi uma experiência com o Senhor que parece que as coisas se abriram para ter intervenção de médico, por exemplo. Porque eu entendi, assim, foi um processo tão lindo da parte do Senhor, não quero voltar, foi horrível, foi péssimo. Mas, assim, eu olho pra trás, não é maldição. Longe, Exato, não é maldição, assim, sabe? Eu lembro na época que eu pensava, meu Deus, o que foi que eu fiz pra Deus? Porque, assim, eu fiz tudo certinho. Eu fiz tudo certinho, eu ia pra igreja todo dia, eu dava aula de flauta pras crianças, eu dava aulinha do Ministério Infantil a vida inteira, adolescente, nunca fui pra balada, nunca bebi, nunca tive ninguém antes do meu marido, nada. Tudo certinho. E eu pensava, tô muito feita na vida, assim, com Deus. Porque, nossa, eu e ele, muito igual. E foi necessário eu chegar num processo de eu não ter absolutamente nada mais para entregar para o Senhor. E era num tempo que eu precisava, na minha mente, né? Precisava, de fato, entregar algo, porque estávamos iniciando o ministério. Eu era mãe, estava grávida, tinha acabado de casar. As pessoas me procurando para pedir ajuda, aconselhamento e tal. Eu falava, eu estou impossibilitada, assim, eu não tenho absolutamente nada para entregar para o Senhor. Então, integrar, a gente é de fato um ser integral, porque assim, as minhas emoções, na verdade, fizeram parte do que o Senhor estava fazendo na minha vida, espiritualmente falando. Então, óbvio que se trata de coisas diferentes, eu acho que até os tratamentos são diferentes, né? A quem a gente procura, como a gente recorre, mas assim, eles estão internamente ligados, eles estão totalmente ligados, assim, eles estão... Não consigo separar isso na minha história, sabe? Foi um processo de descoberta da minha saúde física, assim mesmo, emocional, física, eu quero dizer assim, corpo, mas que tinha tudo a ver com o processo que Deus estava fazendo na minha vida. Então, é uma coisa só, foi na minha história uma coisa só, assim, um apontou para o outro e a solução estava nele, né? Isso também faz a gente pensar que a solução também é integral. Né? A solução não está só, às vezes, numa medicação, ou só numa terapia, ou só, às vezes, numa mudança de alimentação, ou num exercício físico, porque hoje as pessoas dizem, né, isso aí tá faltando endorfina, vai correr, vai não sei o quê. As pessoas, às vezes, usam desse mecanismo, né, e realmente ajuda, mas é um composto de várias coisas, né? E, claro, acima de todas elas, a nossa vida com Deus e a nossa vida espiritual, que vai interligando essas ações na nossa vida, né? Vai dando sentido para aquelas coisas que vão acontecendo e vai fazendo com que a gente interprete aqueles fatos sobre a ótica de Deus e o que Deus quer fazer com a gente. Então, a solução também é integral. Então, não é uma coisa só. Né? Tem pessoas, por exemplo, que muito erroneamente, tô com sei lá, com depressão, fui diagnosticada de depressão, vou tomar só a medicação, mas não quero fazer terapia, não quero mudar minha alimentação, não quero, sei lá, enfim, aquilo que for orientada para fazer, fica dependente do medicamento e nunca mais consegue sair daquilo, fica viciado naquilo, porque realmente dá uma sensação de solução. Por isso que a terapia, e aí a Cal pode falar muito melhor que eu, né? A terapia é tão importante mesmo quando a pessoa está tomando medicação, né? Apesar da pessoa estar tomando medicação. Porque é na terapia que ela vai resolver quais são as causas que estão levando àquela reação, né? O que tem dentro dela que faz com que ela perceba as coisas sobre daquela forma, e aí ela vai se resolvendo, isso vai auxiliando o processo até que ela possa retirar uma medicação, por exemplo, no caso, né, se ela tá fazendo uso. E geralmente o tratamento caminha bem por aí, né? Em alguns casos é necessário medicação e até é bom dizer que às vezes a terapia nem funciona em alguns casos se não tiver a intervenção da medicação.
né? Tem alguns pacientes que são muito resistentes a tomar medicação, mas às vezes você não vai conseguir viver um processo terapêutico de qualidade se você, pelo menos, não minimizar um pouco dos sintomas. Porque você não consegue nem ter controle, você não consegue nem se entregar para um processo de terapêutico, né? Não são todos os casos. Da mesma maneira, só a medicação, ela te retira o sintoma, mas não trata a raiz do problema, né? Ela não revisita a tua história, não vai tratar profundamente, ela só vai agir, de fato, no sintoma. Então, acaba que fica manco, né? É muito importante acrescentar também a espiritualidade, no nosso caso, né? A vida com Deus, mas abrindo, assim, espiritualidade, a ciência usa esse termo, né? Não usa os termos do cristianismo. Mas, assim, tem muitas pesquisas hoje. Até muito legal, assim, que eu tava ouvindo um psiquiatra falando, psiquiatra cristão, e ele trouxe várias pesquisas, assim, né? Isso tem bastante rodando, assim, todo mundo pode ter acesso no Google Acadêmico e tal. Pesquisas que falam sobre as evidências que a ciência traz sobre o impacto da fé, o impacto da espiritualidade, da religião na saúde mental, né? Então, assim, desde, por exemplo, pessoas que têm uma relação com a fé têm menos índice desde ao suicídio, ao divórcio, ao uso de álcool, droga, crime, os efeitos da oração no cérebro e assim por diante. Tem muitas pesquisas. Daí ele estava falando, assim, o psiquiatra, né? Tendo isso em vista, então eu posso dizer para o meu paciente, ele falou, né? Como psiquiatra, para ele orar, porque a ciência está comprovando, né? Então, ele estava brincando com isso. Porque, de fato, até a ciência está trazendo esses benefícios. Eu acho que por 2 grandes motivos. Primeiro, porque Deus é Deus, né? É nele que a gente busca, a solução tá nele. É ele quem vai, de fato, poder agir, curar e até usar os remédios e até usar as pessoas, enfim. Ele é a fonte. E também por uma outra coisa que eu acho muito interessante que a comunidade da igreja faz, que é gerar um propósito, né? Eu não sei se vocês já, provavelmente sim, mas de pessoas que, por exemplo, não tinha vida na igreja e elas verbalizam isso. Olha, parece que eu não tinha uma coisa para te fazer. Tipo assim, é muito interessante, assim, por exemplo, pessoas que caminham comigo, né? A minha vida na igreja é muito maluca, né? Tava até comentando aqui. Ontem eu fui. Não, sábado eu fui fazer uma agenda em Tubarão. E levei mais gente comigo. Eu amo levar galera comigo, assim, pra essas coisas, assim, que... Se é pra sofrer, não vamos sofrer sozinhos. Exato. Uma que torna o meu mais leve, porque daí vai divertido. E outro que eu amo quando elas estão vivendo aquilo ali, que é muito interessante. Aí até uma delas falou assim, meu Deus do céu, foi só conhecer a Larissa, parece que eu não tenho mais vida... horário aberto na minha agenda, para viver a minha vida. Vamos sair, vamos sei o quê, e daí vamos levar comida para não sei quem, e aí vai viajar para não sei aonde. Ela falou assim, mas eu amo isso, porque parece que assim, agora eu tenho coisa para fazer. E ela falou assim, né, o que a igreja faz, e a igreja faz isso. Talvez não nesse tão assim, né, mas você tem uma agenda na sua semana, onde você vai falar, onde você vai abençoar, você vai ser abençoado. Parece que você tem um rumo. É para esse lugar que eu devo ir, né? São muitas práticas que a gente vive como igreja e como cristão que trazem benefícios, né? Desde o abrir o coração, confessar pecados, ambientes terapêuticos, que não são terapia, mas são terapêuticos. Por exemplo, uma célula, um grupo pequeno, né? É um ambiente terapêutico, um ambiente, né, de desabafo, de compartilhamento. E até isso que você falou, Lari, sobre trazer propósito para a vida, tem uma abordagem na psicologia que é a logoterapia, que é uma abordagem... muito coerente até, de certa forma, com a nossa fé, que o criador dela é o Viktor Frankl, e ele fala justamente sobre o sentido da vida, que se há se há sofrimento, então deve haver algum sentido nesse sofrimento. E muitas vezes, né, no setting terapêutico, quem trabalha com essa abordagem vai ajudar aquele paciente a encontrar um motivo pelo qual viver, né, um propósito pelo qual viver, porque isso de fato traz sentido, preenchimento para a vida, né? E outra coisa que eu ia comentar também é sobre o fato de que nós vivemos, até ontem estava pregando sobre oração e comentando sobre isso, que nós vivemos uma sociedade muito superficial nos relacionamentos, muito acelerada, muito distraída, né? Nós estamos sempre rolando feed e aí sai de uma notícia triste e vai para uma notícia feliz, a gente não aprofunda, não dá nem tempo de sentir, sabe? Assim, por exemplo,
ontem eu vi essa notícia do bebê que faleceu dentro do carro e num primeiro momento meu coração se apertou. Mas assim, eu nem aprofundei aquilo a ponto, sabe, de até chegar a orar por aquilo, meditar, pensar, cara, como é que eu tenho também levado a minha maternidade? Será que eu não tô no piloto automático? Não, eu já fui pra outra notícia, porque daí já era outro tweet lá que eu li e assim vai. E isso afeta a nossa vida em todas as áreas, espiritualmente, que é o que eu tava falando ontem, né? Nossa vida de oração, nossa vida de meditação na palavra, e afeta a nossa vida emocional. Porque o que acontece? A gente não processa as coisas. Então, o que muita gente vive a pessoa você se ofendeu lá com uma situação. Você joga na conta do perdão, sou crente, né? Não, perdoei e vai, segue em frente. Daí outra pessoa te ofendeu em outra situação. Não, sou crente, perdoei e vai. A gente vai congelando as nossas emoções, a gente vai passando por várias coisas, a gente não aprofunda, não processa e quando a gente vê, a gente tá num estado que tem tanta coisa ali dentro, debaixo do tapete, tanta dor, tanta mágoa, tanta amargura, tanta ansiedade, tanta preocupação, tanta inveja, tanta raiva, tanto ódio. Por isso a importância de dar atenção para as nossas emoções, né? De ter ambientes onde a gente vai colocar para fora. Então, por exemplo, assim, ó, semana passada eu tava atendendo uma paciente e ela falou assim: "Ai, hoje eu não tinha certeza", que ela faz a cada 15 dias, "não tinha certeza se era hoje e acabou que nem me preparei, nem anotei nada". Daí eu falei: "Então você vai ver no início da sessão". Eu falei: "Hoje vai fluir, pode ter certeza", porque às vezes é o momento que tu realmente para, não só para pensar na vida, mas para se permitir olhar para dentro de ti mesmo e se ouvir sendo ouvido por alguém, né? E de fato a sessão foi fenomenal, assim, foi muito simbólica, profunda, não foi assim contando coisas que fez na semana, a gente foi lá no fundo e eu inclusive fiz terapia naquele mesmo dia, porque eu também sou paciente, né, da maravilhosa Thelma, e aí a Thelma falou, né, como é que tu tá? Eu falei, pra te falar bem a verdade, a minha vida tá tão louca que eu não parei pra pensar, agora que eu vou parar pra pensar, como é que eu tô? E aí, né, como é que eu tô? E aí, fluiu super a sessão, eu precisava daquele tempo. Então, a terapia, ou até ambientes como a oração, no contexto cristão, né? Um discipulado, algo assim, são ambientes que a gente para olhar nos olhos das nossas emoções. E sair desse modo automático, congelado, em que a gente não processa. E aí que vai haver cura, aí que vai haver tratamento, aí que vai haver autoconhecimento, né? Tem gente que faz terapia não porque tem algum sintoma incomodando, alguma doença propriamente dita, mas porque quer entender melhor, né? Por que eu ajo dessa forma, por que eu sou como sou, revisitar a sua história, isso é tão poderoso, gente, a gente revisitar a nossa história. Não que a gente vai viver de passado e a gente não vai poder mudar o que aconteceu, e não é porque, se eu descobrir a causa, necessariamente isso vai se resolver, mas são tantas conexões que a gente faz, né? Que até aliviam algumas culpas erradas que a gente carrega, que fazem a gente ter um pouquinho mais, às vezes, até de compaixão e empatia com a gente mesmo. Porque, poxa, como é que eu não seria assim, sendo que eu vivi isso na minha infância? Então, assim, liberta a gente de muitos enganos que, às vezes, a gente carrega, né? Então, nessa sociedade tão acelerada, ter ambientes onde a gente pode entrar em contato com as nossas emoções, e o cristão tem essa mania de congelar as emoções em nome da fé. Eu até quando tu falou, eu fiquei pensando, né, naquela ideia, às vezes, de ser muito resolvido. Eu acho que a gente, como cristão, tem uma tendência a caminhar por esse lugar. Porque eu sou muito resolvida, porque, claro, né, eu em Deus, né, Deus que me sustenta. Dá pra ser resolvida, dá. Mas não quer dizer que todo mundo tá bem resolvido. Não, tipo assim, Deus que me sustenta, aquela pessoa assim que às vezes nunca tem reações, nunca tem. Na verdade, em alguns casos, ela tá realmente congelando as emoções. E aí escapa de vez em quando que ela tá congelando por alguma outra coisa, entendeu? Mas ela não está ali, ela não é uma pessoa que ela é incapaz de sentir. Escapa como, né? Aí vamos pegar um pouco de psicanálise. Escapa, às vezes, através de atos falhos, que são... a gente ia falar uma coisa, a gente fala outra. Bem engraçado na terapia semana passada, porque é essa semana que eu vou no show da Sandy. Alegre-se com os que se alegram. É sexta-feira. Ai, tô tão feliz. E aí, eu falando pra Thelma, né? Eu falei, mas né, nesse tempo que tá tudo muito
conturbada, eu vejo o cuidado de Deus na minha vida. Sexta-feira da semana que vem eu vou no show da Sandy, que é o presente que eu ganhei de 15 anos. É de 30. Só que lá dentro de mim é o meu presente de 15, né? anos. Então a gente acaba deixando escapar isso que ele tava falando, né? Através de ato falho, através de xistes, que são brincadeiras, né? Ninguém me ama mesmo. Lá no fundo, tu tá amargurada, se sentindo rejeitada. São brincadeiras que às vezes a gente solta. Em sonhos também aparece muito, né? Alguns Ai, medos gente, mas que esse a negócio gente de tem. brincar, eu já ouvi falar assim, né? Falar, então tem um fundinho de verdade. Ai, gente, mas nem tudo tem. Não é nem tudo, nem mas tudo. pode Eu sou extremamente acontecer. vivo fazendo essas brincadeiras, daí eu às vezes fico pensando, não, vou fazer porque vão achar que... Não, Não, mas é nem que pode tudo. manifestar Pode dessa acontecer, forma. não, sim, mas nem toda... Pode, por exemplo, tu tem um perfil de ser mais engraçada, divertida, então acaba que naturalmente não vai ser tudo. Mas vai escapando mesmo, assim, né? Tu sabe que ela falou de sonho, eu achei tão interessante, porque o Daniel, meu esposo, né? Ele começou a fazer terapia. Do dia que ele começou a fazer terapia, Começou a sonhar. ele começou a sonhar. Gente, mas assim, ó, Que medo. é muito Freud engraçado isso. Porque é umas coisas muito. E ele sempre. Eu sou a que sonho. Eu sou a pessoa que sonho muitas coisas, assim. Elefantes, que coisas bem loucas. Eu sonhei com vocês duas, tá? Essa noite. Mentira! Conta pra não saber se Conta que a era gente alguma interpreta. coisa escapando. Que, ó, a Lê, ela não se formou em psicologia, mas ela praticamente fez o curso inteiro, né, amiga? Praticamente. Fiz. Porque vocês querem analisar meu sonho? Não, talvez não. Tu Não, pensa se é sábio. e foi tão claro o sonho, assim, que eu fiquei com raiva de vocês, que eu falei, Ó, raiva de vocês. Bom, pessoal. Conta, amiga. Não é Conta. sobre isso. fim do Pode Nós. É que assim, ó, a gente tava numa... Eu não sei o que que era, mas parecia, tipo... Algum lugar, assim, tipo, meio que a gente tava trabalhando. Parecia uma escola, mas a gente não tava estudando. A gente tava, tipo, fazendo alguma coisa, trabalhando, servindo. Eu não sei bem o que que era aquilo. Mas uma parede branca, assim. E aí, eu... Teve uma hora que eu... Cadê meu celular, gente? Cadê meu celular? Cadê meu celular? O celular sumiu. Tá, não dei bola e continuei a vida. A Lari tá encenando, ela fez um olhar como se quem tava vivendo. Não, eu tava tentando lembrar o próximo parte do sonho. E aí, não achei o celular, tá bom, vou seguir a vida. Daqui a pouco eu falei, lembrei de novo do celular. Parece que o celular que tava me incomodando, né? Não sei se ele tava apitando do meu lado, e aí isso foi... Às vezes pode ser, né? As coisas externas. E aí, peguei... Aí eu falei, gente, cadê? Voltei pra vocês estava na mesma sala, assim, ó. Com outro celular. Daí eu falei, vocês viram meu celular? Eu vi, aí as duas... tipo assim, sabe? Daí tá lá, teu celular tá lá não sei aonde. Daí peguei o celular e saí. Aí saí, tá, fui fazer minhas coisas e tal. De repente fui olhar meu Instagram. Quando eu olhei meu Instagram, vocês tinham mudado todo o meu Instagram. Mas assim, gente, vocês avacalharam tanto comigo, tanto. Vocês pegaram várias fotos, assim, Olha, nada Larissa, a eu quero dizer ver. que as pessoas estão analisando esse teu sonho. Ei, só um parênteses, uma vez eu e o Bruno Colonetti invadimos o teu Facebook. A gente tava em Lembro. Belo Horizonte. Eu lembro. Lá na Lagoinha Savassi. E a gente Ixi, postou agora uma já foto. juntou Belo Horizonte. Não, calma. Tá A gente tudo... postou uma foto, eu e o Bruno. Quero honrar esses meus amigos maravilhosos. Eu lembro disso. Tá, Ó. fecha parênteses. Nem sei onde eu tava, mas eu também Tu lembro. tava lá junto Eu tava com a gente. junto? A gente Ó. pegou o teu celular. Isso. E aí, só que vocês botavam na bolinha ali da foto, sabe? Aham. Sabe a bolinha aqui da frente? Aham. Vocês trocavam. E aí vocês configuraram alguma coisa que essas fotos, elas ficavam, tipo, de minuto em minuto trocando. Alguma coisa assim. Só que o meu Instagram, ele tem o azulzinho de verificado. E ele não pode ficar trocando. Porque senão ele tipo assim... Tem que Ele entende que foi invadido. É, mas- Sim. Eu sei que vocês acabaram com o meu Instagram, postaram um monte de foto, postaram um monte de coisa. E aí eu voltei lá e falei, o quê que vocês estão fazendo? Eu lembro que eu gritava assim, e o negócio não parava de trocar foto e vinha. Só que assim, parecia que ele tava pegando do meu rolo de câmera, eu não sabia que hora que ia parecer coisa, talvez, que não devia. Sim. Não que eu tenha nudes no meu celular, Pois né? é, mas- Não, mas. Gente, né? Coisa nada. E aí, eu brigava com vocês e essa aqui rindo, mas a Cauane, meu Deus, é verdade, a gente não devia ter feito isso. Eu falei, e agora? O que vocês vão fazer pra arrumar? E aí você Exatamente. mexia, Personalidade. e você mexia Ela assim, deitando bola. se matando de rir. Ela, amiga, eu não sei como é que eu tiro isso, amiga. E tu falava assim, eu falei, se vira! Vocês acabaram com o meu Instagram! Eu não consigo mexer!
falando, eu gritava assim. O que isso representa pra ti? Muito Gente, é uma Instagram. terapia. Virou uma terapia agora, coletiva. Talvez a gente possa conversar. Desliga a câmera, Will. Eu não O que sei. representa pra ti? Nada. Porque o Instagram, ele, numa certa medida, ele representa meio que um anúncio da nossa identidade também, assim, Um né? selfie. Tipo, quem nós somos, tá ali na bio, a nossa foto. E o que a gente tava mexendo, sabe? Tu? Eu e a Lê. Vocês duas. Não, tu queria consertar, né? E eu eu tava queria avacalhando. E a Letícia sempre rindo. Da Acho que, da minha desgraça. vamos chamar a Thelma aqui pra... Eu acho, pra que, eu analisar. acho que essa é uma deixa Batel. Mas Não a gente sei. pode Eu não tinha dado muita conversar bola, não, mais só- no privado. só acordei Mas com é raiva. bem interessante. É. Tá. Isso é interessante. Não, mas isso é interessante. Porque assim, não tô dizendo aqui que todo sonho. Porque eu não sou uma pessoa que eu, pelo menos, avalie meus sonhos e consiga ver alguma lógica, né? Eu tenho sonhos muito malucos. Acho que as pessoas também não podem pirar nisso, que crente também gosta de uma pirada, né? Mas eu acho que é interessante a gente se avaliar, porque o Daniel foi muito engraçado. E assim, dia que ele tem terapia no dia anterior, olha que interessante. É o inconsciente É o trabalhando. inconsciente, tipo assim, ó. Ele sonha. Tu não vai acreditar que eu sonhei. Mas o que, E é que uma o coisa sonho muito faz? específica, com pessoas que ele não. É, tipo, Muita é gente muito. sonha comigo também. Gente, é muito interessante. Então, a gente pode ter sonhos que são do Senhor, eu creio nisso, né? Também Coisas que Deus pode falar com a não acontece gente comigo, e tal. mas eu creio. Creio nos outros. Creio nos Eu já outros, tive acredito. muitos sonhos de coisas assim que fui lá, contei e fez muito sentido, ou depois de anos aconteceu. Eu já contei um pouco pra vocês do futuro, né? Baseado nos meus sonhos. Só não sonho comigo. Com os outros eu sonho. Mas assim, de maneira mais psicológica mesmo, ou melhor, psicanalista, porque é a psicanálise que faz essa interpretação. Ainda que, só um parênteses, às vezes tem Nem psicólogo, tudo, as pessoas nos ouvindo, a gente tem que dar uma boa filtrada na psicanálise, né? Por exemplo, Todas as em abordagens. todas as abordagens. Não existe abordagem Em especial, Freud. Em especial, quando, por exemplo, o meu interesse pela psicanálise, eu sei que o da Thelma também é baseado num outro autor, que é o Winnicott, porque o Freud a gente tem que muita coisa, até porque ele era muito avesso à fé, quanto mais a fé cristã. Mas, assim, os sonhos, eles nos colocam diante de uma realidade, eles nos colocam diante de um cenário. E aí a gente pode olhar para aquele cenário de fora e olhar, por exemplo, o sonho da Lari. O que isso pode representar de algo que está fluindo no meu inconsciente? O que isso pode estar me dizendo? O que isso pode estar desenhando sobre o que eu sinto, o que eu penso ou sobre o que acontece? E sabe quem é o maior interpretador do sonho que você teve? Você mesmo. Uhum. Então, assim, a Thelma, ela não tem como chegar a interpretar o sonho da Lari. Ela pode fazer perguntas, né? Como, por exemplo, eu perguntei, né? É porque aquilo vai fazer sentido pra ti. Exato. Não. Só pode fazer sentido pra ti, né? Por exemplo, o que o Instagram representa pra Lari nessa situação? Que talvez não seja a mesma coisa que pra mim. Tipo assim, a minha mãe, pra que mim é nem usa o trabalho. Instagram, mas pra Lari pode ser a representação. E ela trabalha com isso, a representação talvez de algo que ela comunica sobre quem ela é e tudo mais, tá? Mas só voltando num assunto, fechando o assunto sonhos, a Lê falou sobre muitos cristãos viverem dessa maneira meio congelada. Eu conto do que eu vivi com a morte do meu irmão, né? Porque quando meu irmão faleceu, foi em 2018, ele era muito novo, todo mundo levou um susto, ele tinha de 38 para 39 anos e ele infartou, assim, do nada, não estava doente. E eu entrei nesse modo crente de encarar um luto. uma morte, Então, assim... Inclusive, deixa eu só te interromper, porque eu acho que é importante. Se os meninos lembrarem de colocar o link, tem uma ministração tua sobre luto que eu acho muito legal, acho que foi da conferência, e que muitas pessoas não sabem como cristãos enfrentam Lidar. luto. Eu acho que essa é uma boa deixa. Encare o luto, tá no YouTube. E eu conto até essa experiência que eu, tipo assim, vamos lá, como que crente reage ao luto na minha cabeça na época? Deus vai me consolar, vai me usar pra consolar minha família. Então, o velório do meu irmão foi um verdadeiro desespero, porque ninguém era cristão, então não havia esperança, sabe? Não era só tristeza, era pavor, E grito, tu assumiu choro. pra ti aquela função. E eu, gente, Deus tá no controle, vai ficar tudo bem, né? Como que eu contei pra minha irmã, antes de falar que ele tinha falecido, eu mandei no WhatsApp ali, que a gente tava esperando a resposta. Falei, mana, Deus sabe de todas as coisas. Então, assim, até a minha notícia já era me consolando, me conformando que, pera, Deus não perdeu o controle. E aí teve um dia, num retiro da igreja que a gente teve, que o pastor Bruno Colonetti pregou sobre a importância do lamento. E no final ele abriu um tempo pra gente lamentar.
E naquele dia foi a primeira. E eu, claro, eu tinha chorado, eu sentia saudade, eu não tinha me congelado totalmente, mas eu tinha colocado as verdades cristãs na frente do processo. E não que seja errado, mas a gente precisa viver de maneira completa esse processo. As verdades cristãs foram importantes, né? As verdades da palavra de Deus, de que de fato ele sabe de todas as coisas, de que ele me consola, de que há esperança. São verdades, mas isso não me impede De chorar. de sofrer, né? Enfim, naquele dia eu fiquei... É igual Jesus sabia que Lázaro ressuscitaria. Ele queria fazer aquilo, Perfeito, mas aí amiga. ele chora. Perfeito, É, perfeito. porque aquilo não impedia da dor, né? Mas os salmos, eles são muito reveladores nesse sentido. Porque o salmista faz esse caminho, né? Primeiro ele Grita, vai, ele chora, depois ele ele grita, manda matar. daí ele lamenta, daí ele começa a concluir. Ou ele se culpa, ele culpa alguém, Acaba a ele oração culpa Deus. feliz. E aí no final tu vai vendo que ele vai fazendo um caminho de encontrar a esperança no Mas é Senhor. assim, eu não sei se vocês fazem, acontece isso com vocês, mas toda vez. Por isso que a gente, nesses, né, em situações muito difíceis que a gente passa, por isso que a gente manda orar. Porque não é porque não tem solução, vai fazer o quê? Vai É orar. terapêutico. Na verdade, nossa, a experiência da oração em meio às lutas é o que, de fato, eu especificamente, eu e minha casa estamos passando por um tempo especificamente minha casa ficou bem geral, mas eu e meu marido com algumas coisas, né, externas. E assim, gente, é tão pesado o que a gente tá vivendo que eu não consigo nem muito compartilhar o sentimento com alguém, porque eu não consigo colocar em palavras o que eu tô vivendo. Sim. Um misto de raiva, dor, humilhação. E a coisa é uma coisa que não acaba nunca mais. Então, eu não consigo nem dizer. E aí, quando eu vou orar, parece que eu me sinto livre porque eu tô falando justamente com quem pode fazer alguma coisa. Então, assim, eu me abro de uma forma. E aí, toda vez que eu saio, parece assim: eu venci o de hoje. E amanhã, eu sinto tudo de novo. Eu vou pro mesmo lugar e parece que eu venci de novo. E no outro dia, até que isso passe, né? E até a Lari comentou, né? Às vezes a gente não consegue nem traduzir para o Senhor. Os salmos nos ajudam nisso, né? O Calvino vai dizer que os salmos são como a anatomia da alma, porque de fato ali tem todas as emoções. Então, às vezes eu posso literalmente pegar emprestado as orações ali, né? E às vezes a gente quer orar bem o que o salmista estava orando, né? Tipo, atira uma lança no coração do meu inimigo. E aí, no final do salmo, geralmente ele tá convertido, vamos dizer assim. Mas eu espero em Deus, eu confio em ti, certamente a tua bondade vai me acompanhar. Mas se tu for ver, eu tava pensando nos salmos, e Eclesiastes também tem um pouco disso, né? E Eclesiastes 3 fala do tempo, né? Do tempo de todas as coisas, né? Tempo de chorrir, de chorar. Tu vê o ato falho, não há tempo. Chorrindo. Essa é a Letícia. Essa é assim que ela vive a dor. É assim que ela tava no teu sonho. Eu sou. E essa é assim que ela encara a vida. É uma desgraça e eu tô fazendo piada. Né? Existe tempo de chorar, existe tempo de prantear, existe tempo, né? Então, tudo tem um tempo, para todas as coisas tem um tempo. E aí eu acho que esse tempo de chorar, o tempo de prantear, o tempo de sofrer, o tempo de luto, ele precisa ser encarado como um tempo de Deus também na nossa vida, né? Porque se a gente bloqueia esses sentimentos, em algum momento aquilo vai vir. Tem coisas que a gente precisa passar. Né? Eu me lembro que eu tinha a minha cunhada, ela também teve uma situação que ela perdeu o pai, e ela também é bem chorrindo, assim, que nem eu, né? E assim, a gente indo pro velório, fazendo piada, porque o velório, ele tem muitas nuances cômicas, Acontece. Né? Muitas Eu contei nuances. uma piada no meu... Piada não, um meme no velório. Meu avô morreu agora, né? E aí, minha família estava junto, e a gente foi comentando por que não cremaram, né? Tipo, porque... Enfim, a gente tava comentando sobre isso, né? E tava meu pai, coitado, que é o filho dele, a minha mãe, tava todo mundo ali. E aí eu lembrei de um meme do último. Não Só que tava um silêncio mortal, entendeu? Todo mundo chorando. Mas é que a pessoa já tá meio desequilibrada. E aí isso faz parte do E eu contei o meme. É aquele do último abraço, sabe? Que eles foram cremar uma pessoa no... Cremar não, eles foram pegar as cinzas de uma senhora. Aí a família foi e ela queriam jogar no mar. E aí eles foram pra beira da água, assim, toda a família. E quando jogaram, veio um vento. E voltou tudo nas pessoas. Eles estavam filmando aquela cena bonita. E voltou tudo nas pessoas. Aí tava escrito, último abraço.
E eu contei isso no meu... Cara, o meu cunhado, a minha irmã, lágrimas de choro. Porque já era uma... Acho que nem era Tu tão já tá engraçado. nervoso, Só que daí tá tu- todo mundo... Ai, meu pai, É. pelo amor de Deus, Larissa. Sim, Não faz isso. Mas aí a minha Mas a cunhada... minha mãe, quando tu conta pra ela que alguém morreu, ela tem crise de riso. De Não nervosa. contem pra minha mãe. Tipo, diante de pessoas, assim, que vai parecer que ela tá debochando. É, Ela tem mas crise e o de riso. Daniel, assim, quando a coisa tem um limite. Quando a coisa fica muito séria, ele começa a rir também. Não. Então, assim, ó, tipo assim, situações que não é pra rir, ele começa assim, ó. Sim, tipo assim, daí eu não posso nem olhar, né? Porque eu já Deus sou, amado. eu já Tu sou já vive bobada. chorrindo? Eu já vejo, enfim. Mas aí ela riu, enfim, brincou com tudo aquilo. Meu, deu uns 2 meses. Ela caiu muito mal. É. E aí a gente não conseguia mais, assim, porque ela ficou muito mal, muito mal. Por quê? Porque aquele processo do luto, engraçado que a irmã dela chorava descompensadamente, assim, tipo assim, pra nós aquilo Era que tava pior. tava, meu Deus, uma desgraça na hora, né? Gente, passou assim um tempo, ela. Pronto. Aqui, ela sofreu a dor na hora que ela tinha que sofrer. E eu acho que a gente, como cristão, a gente pode cair nesse erro de não sofrer as dores. Quando uma coisa ruim acontece, a gente precisa lamentar. Tô falando da ministração do Bruno, eu não estava. Mas é verdade. Tem que haver um lugar de lamento, né? É triste, é ruim, a gente tá chateado, a gente tá magoado. Porque se a gente não viver aquela dor ali, em algum momento aquilo vai surgir. Às vezes como um outro sintoma, às vezes com outra reação, enfim. Em algum momento volta. Mas aconteceu isso comigo porque eu sou a esposa do pastor da igreja. Uhum. Então, assim, quer função, digamos, mais complicada para se passar por isso, porque as pessoas também esperam que você esteja bem. Sempre, né? Esteja pronta sempre. É uma pressão dentro de mim também, porque eu pensava, Deus me colocou aqui agora, eu preciso dar conta do recado, Uhum. né? De estar bem para as pessoas, de não viver isso. Então, assim, nossa, é muito difícil essa posição e a doença. Né? Uhum. E aí, claro, acho que o cristão e a doença já é muito difícil, porque a gente quer testemunhar que Deus está fazendo. Uhum. E às vezes Deus não está fazendo, né? Uhum. Ou está fazendo do jeito dele, no tempo dele, mas você não tem o que você fala. Eu lembro que eu orava assim, Senhor, eu só quero contar o testemunho do teu milagre. E não, o testemunho não vinha, o milagre não vinha, né? Não, e às vezes quando não vem mesmo? E não vem nunca mais, você morre assim. E aí, né? É porque pode acontecer. A Pode. gente tá falando de uma situação que, Deus faz o que ele quer. pela misericórdia do Senhor, a Lari, né, foi curada, enfim, hoje pode viver. Mas eu conheço muitas pessoas que passaram boa parte da sua vida sofrendo de doenças emocionais e o Senhor levou Espinho na e carne. foi isso aí. Entendeu? Então, assim, é duro dizer isso, mas essa noção de viver o momento, de viver aquilo, entender aquilo que Deus tem naquele momento e não ficar pensando assim, ó, porque eu vou ser um testemunho, porque eu vou ser um Sim. milagre do Senhor. Isso É- ajuda até tu É. entender aquilo que tu E tá a passando. gente tipo, a gente acha que a gente sabe o que Deus tá fazendo. Uhum. Então eu pensava, beleza, eu tô passando por isso, Porque ser vai um grande demorar um testemunho. tempo, daí eu vou ser curada. Daí eu ficava pensando, tá, qual é a hora que eu vou ser curada? Qual é a hora que eu vou ser curada? Porque daí eu preciso começar a pregar sobre isso. Eu lembro, tipo assim, de eu traçar os planos. Tá, Deus, tá bom, tá. É esse o problema que eu tive que passar, grande na minha vida, pra poder... Beleza, vamos lá. Só que era 1 ano, era 2 anos. Chegou uma hora, parece assim, eu sinto muito isso, assim, que Deus faz isso também, muito na minha vida, muito. Ou eu devo ser muito teimosa. Porque eu sinto assim, ó, quando eu falo, então tá bom, eu vou viver assim pro resto da vida. Chega, não vou mais fazer nada também. Ai, Deus gentilmente resolve as coisas. E eu penso, tá, não podia ter feito isso 5 anos atrás, né? Então, é muito interessante, assim, nós não sabemos o que Deus está fazendo. Você está passando alguma coisa aí na sua história, na sua vida, na sua casa, nas emoções. Você não sabe o que Deus está fazendo. A gente acha que Deus não está fazendo, mas Ele está sempre fazendo. Uhum. Sempre Deus está fazendo. Eu acho que cabe a nós nos colocarmos no nosso lugar de filhos, né? Que vai deixar o pai resolver. E, enquanto isso, buscar aquilo que está ao seu alcance. Nós temos, pela graça de Jesus, profissionais que foram capacitados pelo Senhor, como um psicólogo, como um psiquiatra. E é muito interessante, Deus muitas vezes nos traz amigos que também servem como pessoas onde a gente pode conversar, ambientes, situações, e o nosso papel é buscar o que está ao nosso alcance. Foi o meu caso, eu busquei o que estava ao meu alcance e o resto eu deixei com o Senhor. Abri mão de tentar resolver
o que é ele que resolver, não era eu. Amém. É isso, muito bom. Preciso só encerrar fazendo meu pitch de venda do meu curso. Pode fazer seu Faz pitch. seu Pode. pitch, amiga, Claro faz. que sim. Eu tenho um curso que chama Cristão Emocionalmente Saudável. Tá lá na link do meu bio. Tá lá num link na minha bio no Insta, que é justamente sobre emoções para cristãos, né? Então, entendi essa E tu tem necessidade. um e-book também, tá no link da teu bio. Tem um e-book também, mas isso é gratuito, tá disponível lá nesse link também. Não, que tem como... que pagar agora. A gente tá falando do... Deixa o gratuito depois. Agora pagar. O e-book Vamos ajudar a Cauane está indo embora, viajar, quero dizer- morar fora. Quero dizer que lá em BH é 110 Então a vai ter que trocar voltagem. Vou tudo. ter que trocar tudo, então vocês Então vão ter que comprar o meu curso. Comprem o curso. Se cada um comprar um e curso, ajude é a um missionária. liquidificador. É um Compre o curso e ajude a fogãozinho, missionária. fogãozinho, uma airfryzinha, uma geladeirinha. E se quiser mandar também, não precisa comprar o curso, mas quiser mandar um presente. comprar direto o eletrodoméstico. Passa o teu Pix, eu acho mais Elas vão fácil. fazer... Will, bota o Pix da O Cauane. Pix da Cauane tá aqui embaixo. Ajude a obra. Não, pecado. Não, mas assim, ó, o curso de verdade, até ontem encontrei uma pessoa lá na Ondadura Avenida Paulista, ela falou, Cal, fiz o curso, todas as aulas, e assim, foi libertador pro meu entendimento, são aulas bem dinâmicas, curtas, mas ajudam a você se instrumentalizar para lidar com as suas emoções, Uhum. né? A gente fala de ansiedade, esgotamento, como lidar com as emoções sendo um cristão. É uma demanda que eu comecei a perceber que às vezes tem muito curso, muito conteúdo para fora, assim, né? De psicólogo, Uhum. psiquiatra, mas cristão falando com cristãos, né? Com uma base tanto teológica, bíblica, quanto uma base, né? Da psicologia como ciência e profissão. Então tá lá no E é muito no legal link. o curso da Cal, porque são coisas bem curtinhas, né? São aulas bem curtinhas. Porque quem tá mal emocionalmente nem dá conta de fazer, Isso às que eu ia vezes, falar, um curso muito longo. inteiro, É. né? Então é bem gostoso, assim, eu vi E ela é legal dar de gravando. presente pra alguém. Às vezes você tá bem, mas sabe de alguém que, né, tá sofrendo. Com certeza vai abençoar. A gente tem ouvido muitos testemunhos. Então fica aí o Fechou, então. convite. É isso. É isso. É isso. Começamos a Começamos série bem. com tudo. Vai ter muito mais coisa boa. Esse Sobrou assunto alguma coisa rende. pros outros assuntos? Sobrou. Ixi, Vai que vai. Nós vamos interpretar muito sonho aqui até o final da série. Deixa seu sonho aqui. Deixa seu sonho que a Deixa gente o vai... seu sonho aqui que a gente vai interpretar. Meu Deus, misericórdia. Amém. Amém? Amém. Fechou então, gente. Um beijo e um queijo. Até o próximo Pod Nós.